1984, um livro escrito por George Orwell. Publicado em 1949, o texto de Orwell nasceu destinado à polêmica. Traduzido em mais de 60 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangá e até uma ópera. Ganhou holofotes em 1999, quando uma produtora holandesa batizou seu reality show de Big Brother. 1984 foi responsável pela popularização de muitos termos e conceitos, como Grande Irmão, Duplo Pensar, Novo Idioma, Buraco da Memória e 225. O trabalho de Winston, o herói de 1984, é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Grande parte do ministério também destrói os documentos que não foram revisados, dessa forma não há como provar que o governo esteja mentindo. Winston é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o Grande Irmão. Capítulo 4. Estava muito melhor. Engordava e ficava mais forte cada dia, se é que podia falar de dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, porém a cela era um pouco mais confortável que as outras em que estivera. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábua, e lhe permitiam lavar-se com certa frequência na bacia de folha. Até lhe davam água morna para se lavar. Haviam fornecido roupa de baixo nova e um macacão limpo. Tinham pensado a úlcera com uma pomada. Haviam tirado os restos dos dentes e lhe dado um jogo de dentaduras. Deviam ter passado semanas ou meses. Agora seria possível marcar a passagem do tempo, se tivesse interesse em o fazer, pois o alimentavam a intervalos aparentemente regulares. Acreditava que lhe davam 3 refeições cada 24 horas. Às vezes, raciocinava vagamente se as recebia de dia ou de noite. A comida era surpreendentemente boa, com carne de 3 em 3 refeições. Certa vez veio até um maço de cigarros. Não tinha fósforos, porém o guarda-mudo que lhe trazia a comida lhe dava fogo. Da primeira vez que tentou fumar enjoou muito, porém perseverou, e fez o maço durar muito tempo, fumando meio cigarro após a refeição. Haviam-lhe dado uma ardósia branca, com um toco de lápis amarrado à moldura. A princípio não a usou. Mesmo quando desperto, sentia-se completamente entorpecido. Muitas vezes deixava-se ficar na cama de uma refeição a outra, quase sem se mexer, ora dormindo, ora mergulhado em vagas elucubrações, durante as quais não valia a pena abrir os olhos. Havia muito que se acostumara a dormir com a luz forte no rosto. Parecia não fazer diferença, à exceção dos sonhos, que se tornavam mais coerentes. Sonhava muito, e eram sempre sonhos alegres. Estava na Terra Dourada, ou então sentado entre enormes ruínas, gloriosas, banhadas de sol, em companhia de sua mãe, Julia, ou Brian, sem fazer nada, apenas sentados ao sol, conversando de coisas pacíficas. Os pensamentos que tinha quando desperto eram principalmente relativos aos sonhos. Parecia ter perdido o poder do esforço intelectual, agora que terminara o estímulo da dor. Não estava aborrecido, não tinha o menor desejo de palestra ou distração. Bastava-lhe estar só, não apanhar nem ser interrogado, ter bastante que comer e sentir-se limpo de corpo inteiro. Aos poucos, ia dormindo menos, porém ainda não sentia ânimo de se levantar da cama. Tudo o que lhe apetecia era ficar quieto, deitado, sentindo a força regressar ao corpo. Apalpava-se aqui e ali, procurando certificar-se de que não era ilusão o engrossamento dos seus músculos, o esticamento da pele. Por fim, constatou sem dúvida que estava engordando. As coxas estavam positivamente mais grossas que os joelhos. Depois disso, com relutância a princípio, começou a fazer exercícios regulares. Dentro em breve, conseguia caminhar 3 quilômetros, calculados pelo tamanho da cela, e os ombros arcados estavam se endireitando. Tentou exercícios mais complicados, e ficou parvo e humilhado de descobrir o que não podia fazer. O único movimento que podia fazer era andar. Não podia segurar o mocho com o braço esticado, não podia ficar numa perna só sem cair. Panharasi de cocaras, e com dores horríveis, na coxa e na barriga, da perna conseguia levantar-se de novo. Deitava de barriga e tentava erguer-se do chão, usando as mãos. Inútil, não podia levantar-se 1 centímetro que fosse. Mas depois de alguns dias, mais algumas refeições, até essa façanha foi possível. Chegou a ocasião em que o lograva 6 vezes seguidas. Começou a ficar verdadeiramente orgulhoso do seu corpo, e a acariciar a crença intermitente de que o rosto também devia estar voltando ao normal. Só quando por acaso punha a mão na calva, é que se lembrava da face enrugada, arruinada, que o fitara do espelho. Sua mente tornou-se mais ativa. Sentava-se na cama de costas para a parede e ardósia nos joelhos, e punha-se a trabalhar, deliberadamente, na tarefa de se reeducar. Capitulara, não havia dúvida.
Na realidade, percebia agora que estivera pronto a capitular muito antes de tomar essa decisão. Desde o momento em que se encontrara no Ministério do Amor, e mesmo durante aqueles minutos em que ele e Júlia haviam esperado, inermes, as ordens da voz féria da Telitela, percebera a frivolidade, a inutilidade da sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido. Sabia agora que havia 7 anos a polícia do pensamento o vigiara, como quem examina um besouro sob a lupa. Não havia ato físico, nenhuma palavra em voz alta, que não tivesse observado, nenhuma associação de ideias, que não tivessem podido inferir. Até mesmo o grão de poeira esbranquiçada, fora reposto na capa do diário. Tinham tocado gravações, mostrando fotografias. Algumas eram fotos de Júlia e dele. Sim, até de. Não podia mais lutar contra o partido. Além disso, o partido tinha razão. Devia ter. Como poderia enganar-se o cérebro imortal coletivo? Por que padrão extrasensório poderia medir seus raciocínios? A sanidade era estatística. Era apenas questão de aprender a pensar como o partido. Se ao menos. O lápis pareceu-lhe grosso e desajeitado entre os dedos. Começou a grafar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro escreveu em grandes letras trêmulas, liberdade é escravidão. Depois, quase sem pausa, escreveu por baixo. 2 e 2 são 5. Houve então uma espécie de pausa. Sua mente, como se fugisse de alguma coisa, parecia incapaz de se concentrar. Sabia o que vinha depois, mas no momento não podia se lembrar. Quando se recordou, foi apenas através do raciocínio consciente do que deveria ser, não veio espontaneamente. Escreveu, Deus é poder, aceitava tudo. O passado era alterável. O passado nunca fora alterado. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram réus dos crimes imputados. Nunca vira a fotografia que provava sua inocência. Nunca existira, ele a inventara. Lembrou-se de que recordara coisas contraditórias, mas eram apenas falsas lembranças, produtos de alucinação. Como tudo era fácil. Bastava render-se, e tudo o mais sobrevinha. Era como nadar contra uma corrente que o levasse para trás, por mais esforço que fizesse, e resolveu de repente dar meia volta e nadar a favor, em vez de opor-se ao fluxo da água. Nada mudará, exceto sua atitude, e a coisa predestinada acontecerá sempre. Mal sabia por que se havia revoltado. Tudo era fácil, exceto. Qualquer coisa podia ser verdade. Eram tolice as chamadas leis naturais. Era bobagem a lei da gravidade. Se eu quisesse, dissera O'Brien, eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão. Winston Ratiocinera. Se ele pensa que flutua no ar, e se eu simultaneamente pensar que o vejo flutuando, então a coisa de fato acontece. De repente, como um destroço submerso que aflora à tona, um pensamento rompeu-lhe no cérebro. Não acontece de fato. Nós é que imaginamos. É uma alucinação. Fez o pensamento afundar instantaneamente. Era óbvia sua falácia. Pressupunha a existência em algum lugar, ora do indivíduo, de um mundo real, onde coisas reais acontecessem. Mas como poderia existir esse mundo? Que sabemos das coisas, exceto através de nossa mente? Tudo o que acontece, acontece na cabeça. E o que acontece em todas as mentes, de fato acontece. Não teve dificuldade em eliminar a falácia, e não corria risco de sucumbir. Não obstante, percebia que não lhe devia ter ocorrido. O cérebro devia formar um ponto cego sempre que se apresenta-se um pensamento perigoso. O processo devia ser automático, instintivo. Crime deter era o seu nome em novilíngua. Pôs-se a exercitar-se em crime deter. Apresentava a si próprio proposições. O partido diz que a Terra é plana, o partido diz que o gelo é mais pesado que a água, e treinava para não ver ou não compreender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Necessitava grandes recursos de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos provocados por uma afirmativa como por exemplo 2 e 2 são 5, estavam fora da sua compreensão intelectual. Precisava também de uma espécie de atletismo da mente, da habilidade de num momento fazer o uso mais delicado da lógica, e no momento seguinte ser inconsciente dos mais brutais ilogismos. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência, e igualmente difícil de se conquistar. Durante todo o tempo, uma parte do seu espírito se indagava quando o matariam. Tudo depende de ti, dissera O'Brien, mas sabia não haver ato consciente pelo qual aproximasse o fim. Poderia ser dali a 10 minutos, ou 10 anos. Poderiam metê-lo numa solitária, poderiam mandá-lo a um acampamento de trabalhos forçados, poderiam soltá-lo algum tempo como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que antes de ser morto, todo o drama da prisão e do interrogatório fosse representado de novo. A única coisa certa era que a morte nunca ocorria no momento esperado. A tradição tácita, sabia-se, sem nunca se ter ouvido falar dela, era ser atirado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso, quando o preso ia pelo corredor, de uma cela a outra. Um dia não era a expressão correta, com toda a probabilidade era no meio da noite. Uma vez mergulhou num sonho estranho feliz. Ia andando pelo corredor, à espera da bala. Sabia que viria dali a um momento. Tudo estava resolvido, esclarecido, reconciliado. Não havia mais dúvidas, nem discussões, nem dor, nem medo. Sentia o corpo sadio e forte.
Andava com facilidade, com uma alegria de movimentos, com a sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos estreitos corredores brancos do Ministério do Amor, estava na enorme passagem ensolarada, de 1 quilômetro de extensão, em que estivera no seu delírio intoxicado. Estava na terra dourada, seguindo a senda que cortava o pasto roído de coelhos. Podia sentir o relvado curto e novo, sob os pés, e o sol suave no rosto. Na orla do campo, via os olmeiros, mexendo-se gentilmente, e mais além o riacho, onde nadavam as tainhas em espraiados verdes sob os chorões. De repente, levantou-se com um choque de horror. O suor escorria-lhe pela espinha. Ouvirá a sua própria voz gritando: Júlia! Julia! Júlia, meu amor! Julia! Por um momento, teve uma alucinação esmagadora da sua presença. Ela parecia estar não apenas com ele, mas dentro dele. Era como se tivesse penetrado dentro da pele. Naquele momento, amou-a muito mais do que quando estavam livres e juntos. Soube também que ainda estava viva, e precisava de auxílio. Dai-tu-se de novo e tento comparar-se. Que fizera? Quantos anos mais de servidão acrescentara à sua pena, por aquele momento de fraqueza? Dali a um momento, ouviria o barulho das botas lá fora. Não era possível que deixassem de punir uma explosão daquelas. Saberiam agora, se já não o soubessem, que estava rompendo o acordo feito. Obedecia ao partido, mas ainda odiava. No passado, ocultara a mente herética sob a aparência de conformidade. Agora, recuara mais um passo. Na mente recuara, mas tivera a esperança de manter inviolado o imo do coração. Sabia Esther Eridu, mas preferia Esther Eridu. Eles compreenderiam isso, O'Brien o compreenderia. Confessara tudo naquele grito tolo. Teria de começar tudo do começo. Poderia levar anos. Passou a mão pelo rosto, procurando se familiarizar com a nova fisionomia. Havia sulcos profundos nas faces, os zigomas eram salientes, o nariz se achatara. Além disso, depois de se olhar no espelho, lhe haviam dado dentaduras novas. Não era fácil preservar a inescrutabilidade, se nem sabia que feições tinha. De qualquer modo, não bastava o mero controle fisionômico. Pela primeira vez viu que para guardar segredo, é preciso escondê-lo também da própria consciência. Deve-se saber todo o tempo que o segredo está ali, mas, até o momento de usá-lo, é preciso não permitir que venha furo sob nenhuma forma a que se possa dar nome. Dali por diante, não devia apenas pensar direito, devia sentir direito, sonhar direito. E todo o tempo devia guardar o seu ódio trancado dentro de si, como um corpo estranho que fosse parte dele, e no entanto desligado do resto do corpo, como uma espécie de quisto. Um dia resolveriam matá-lo. Não era possível dizer quando aconteceria, mas uns segundos antes seria possível adivinhá-lo. Era sempre por trás, andando pelo corredor. 10 segundos bastariam. E então, de repente, sem que se pronunciasse uma palavra, sem uma interrupção no passo, sem que se alterasse uma linha do rosto, a camuflagem cairia de repente e bum. Ribombariam as baterias do seu ódio. O ódio o inundaria como uma enorme labareda, a roncar. E quase no mesmo instante, bum. Viria o tiro, tarde demais, ou cedo demais. Teriam destruído seu cérebro antes de recuperá-lo. O pensamento herético ficaria impune, sem arrependimento, fora do alcance do seu poder. Teriam esburacado a própria perfeição. Morir a Dielos, EIS, a liberdade. Fechou os olhos. Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual. Era questão de se degradar, de se mutilar. Tinha que mergulhar na maior imundície. O que era o mais horrível e nauseante de tudo? Pensou no grande irmão. A face enorme, por vê-la constantemente nos cartazes, sempre pensava nela como se tivesse 1 metro de largura. Com o espesso bigode negro e os olhos que o seguiam por toda parte, pareceu penetrar-lhe no cérebro, por si mesma. Quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Houve um ruído de botas ferradas no corredor. A porta de aço abriu-se com estrépito. O'Brien entrou na sala. Atrás dele, estavam o oficial de cara de cera e os guardas de uniforme negro. Levanta! Vem aqui! Winston postou-se diante dele. O'Brien pusiu as mãos nos ombros de Winston e fituou de perto. Tiveste ideia de me enganar, disse ele. Foi uma cretinice. Endireita-te mais. Olha-me no rosto. Fez uma pausa e continuou, com tom mais sereno. Estás melhorando. Intelectualmente, não há quase nada errado em ti. Só emocionalmente é que não progrides. Dize-me, Winston, e lembra-te, nada de mentir. Bem sabes que sempre descubro as mentiras. Dize-me, quais são teus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu odeio. Odeias. Bom. Então chegou a hora de dares o último passo. É preciso que ames o grande irmão. Não basta obedecê-lo, é preciso amá-lo. Soltou Winston com um pequeno empurrão na direção dos guardas. Sala e Balingi ordenam. Capítulo 5. A cada estágio da prisão ele soubera, ou parecerá saber, em que ponto do edifício se encontrava. Era possível que houvesse ligeira diferença na pressão do ar. Ficavam no subsolo as celas, onde os guardas o tinham espancado. O quarto onde O'Brien o interrogara era bem no alto, perto do telhado. O lugar onde estava ficava muitos metros abaixo do nível do chão, tão profundo quanto era possível ir. Era maior do que qualquer das celas em que estivera. Ele porém mal observou o ambiente.
Tudo o que notou foi a existência de duas pequenas mesas, bem na sua frente, ambas cobertas de feltro verde. Uma ficava a apenas 1 metro ou 2, e a outra mais longe, perto da porta. Estava amarrado, muito teso numa cadeira, tão fortemente ligado que não podia mexer nem a cabeça. Uma espécie de almofada comprimia-lhe a nuca, forçando-o a olhar para a frente. Por um momento ficou só. Depois a porta se abriu, e O'Brien entrou. Uma vez me perguntaste, disse O'Brien, o que havia na sala 101. E eu te disse que sabias a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a abrir-se. Um guarda entrou, trazendo algo feito de arame, uma caixa, ou cesta. Colocou-o na mesa distante. Por causa da posição ocupada por O'Brien, Winston não pode enxergar bem o que era. A pior coisa do mundo, disse O'Brien, varia de indivíduo para indivíduo. Pode ser o sepultamento vivo, a morte pelo fogo, afogamento, empalamento ou 50 outras mortes. Casos há em que é algo trivial, nem ao menos mortífero. Afastou-se um pouco para o lado, de modo que Winston pudesse ver melhor o que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame, retangular, com uma alça em cima. Fixado na frente, havia um objeto que parecia uma máscara de esgrima, com o lado côncavo para fora. Embora estivesse a 3 ou 4 metros de distância, Winston pôde ver que a gaiola era dividida longitudinalmente em 2 compartimentos, e que em cada um havia um animal. Iram ratazanas. No teu caso, disse O'Brien, a pior coisa do mundo são ratos. Uma espécie de tremor de premonição, um medo de que não tinha certeza, passará por Winston assim que entrevira a gaiola. Mas naquele momento, a utilidade do objeto côncavo de repente se esclareceu. Suas entranhas pareceram liquefazer-se. Não podes fazer isso! Exclamou num tom de falsete. Não podes, não podes. É impossível. Lembras-te, perguntou O'Brien, dos momentos de pânico que ocorriam nos teus sonhos? Havia uma muralha de treva na tua frente, um ronco nos teus ouvidos. Havia algo terrível do outro lado da parede. Sabias o que era, mas não ousavas trazê-lo à luz. Eram ratos que estavam do outro lado da muralha. O'Brien, disse Winston, fazendo um esforço para controlar a voz. Sabes que isto não é necessário. Que queres que eu faça? O'Brien não deu resposta. Quando falou, foi com os modos de mestre-escola que às vezes ostentava. Pareceu pensativo, olhos perdidos na distância, como se dirigisse a uma plateia colocada atrás de Winston. Em si, disse ele, a dor nunca é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor, mesmo sob risco de morte. Mas para todos há algo insuportável, algo que não pode ser contemplado. A coragem e a covardia nada têm com isso. Se estás caindo de um lugar alto, não é covardia agarrar-te a uma corda. Se vens de águas profundas, não é covardia encher os pulmões de ar. É apenas um instinto que não pode ser desobedecido. É o mesmo com as ratazanas. Para ti, são insuportáveis. São uma forma de pressão que não podes aguentar, nem que queiras. First ok, sete exige. Mas o que é, o que é? Como fazê-lo se não sei o que é? O'Brien apanhou a gaiola e trouxe-a para a mesa mais próxima. Colocou a cuidadosamente sobre o feltro verde. Winston podia ouvir o sangue tinindo nas orelhas. Tinha a impressão de estar na mais absoluta solidão. Encontrava-se no meio de uma vasta planície erma, um deserto plano banhado de sol, e os sons lhe chegavam de grandes distâncias. No entanto, a gaiola dos ratos não estava senão a 2 metros dele. Iram ratazanas enormes. Tinham a idade em que ficam com o focinho rombudo e o pelo pardo, em vez de cinzento. O rato, disse O'Brien, ainda se dirigindo à plateia invisível, embora roedor, é carnívoro. Bem o sabes. Ouviste falar das coisas que acontecem nos bairros pobres desta cidade. Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa, por 5 minutos que seja. É seguro que os ratos o ataquem. Dentro de muitíssimo pouco tempo devoram tudo, só deixam ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando um ser humano está indefeso. Halvey uns coinchos en agerla. Pareceram a Winston vir de muito longe. Os ratos estavam brigando, tentavam atacar-se através da divisão de arame. Ouviu também um fundo gemido de desespero, que também pareceu vir de fora. O'Brien ergueu a galerie, e o fez low, comprimiu algo. Ouviu-se um estalido. Winston fez um esforço frenético para se livrar da cadeira. Inútil, pois todo o seu corpo, inclusive a cabeça, estavam firmemente presos, imobilizados. O'Brien aproximou a gaiola. Estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Apertei a primeira alavanca, disse O'Brien. Compreendes a construção desta gaiola. A máscara adapta-se à tua cabeça, sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já viste um rato pular no ar? Pularão sobre teu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes, atacam primeiro os olhos. Às vezes, abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua. A gaiola estava mais próxima, cada vez mais. Winston ouviu uma série de guinchos agudos que pareciam vir de cima, de sobre sua cabeça. Mas lutou furiosamente contra o pânico.
Pensar, pensar, mesmo que lhe restasse uma fração de segundo, pensar para a única esperança. De repente o fedor mofado dos brutos atingiu-lhe as narinas. Dentro dele, houve uma violenta convulsão de náusea, e quase perdeu os sentidos. Tudo enigressera. Por um instante, sentiu-se louco, um animal a gritar. Entretanto, saiu das trevas trazendo uma ideia. Só havia um único meio de se salvar. Precisava colocar outro ser humano, interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola. O círculo da máscara era suficientemente grande para tapar a visão de tudo mais. A porta de arame estava a alguns palmos do seu rosto. Os ratos sabiam o que ia acontecer. Um deles dava pulos no ar, e o outro, um escamoso veterano dos esgotos, se levantou, com as patas rosadas nas grades, fungando ferozmente. Winston Podver os bigodes e os dentes amarelos. De novo o pânico negro o possuiu. Est ava sigo, indefso, ins anno. Um castigo comum na China imperial, disse O'Brien, mais pedagogicamente do que nunca. A máscara se aproximava. O arame tocou-lhe o rosto. E então? Não era alívio, apenas esperança, um minúsculo fragmento de esperança. Tarde demais talvez. Mas compreenderá de repente que no mundo inteiro, só havia uma pessoa a quem transferir seu castigo, um corpo que podia colocar diante dos ratos. E pôs-se a berrar freneticamente, repetidamente. Faze isso com Julia. Faze com Julia. Comigo não. Julia. Não me importa o que faças a ela. Arranca-lhe a cara, desnuda-lhe os ossos. Não comigo. Calm Julia. Comigo não. Estava caindo para trás, vertiginosamente, afastando-se dos ratos. Ainda estava amarrado à cadeira, mas caíra através do soalho, através das paredes do edifício, através da terra, dos oceanos, da atmosfera, do espaço exterior, no vácuo entre as estrelas, sempre longe, longe, longe dos ratos. Estava a uma distância de anos-luz, porém O'Brien continuava de pé ao seu lado. Sentia ainda na face o toque frio do arame. Mas dentro da escuridão que o envolvera, ouviu outro estalido metálico, e soube que a porta da gaiola se fechará, não se abrirá. Capítulo 6. O café Castanheira estava quase vazio. Um raio de sol, entrando em oblíqua pela janela, cai amarelo sobre as mesas poeirentas. Era a solitária hora das 15. Das telitelas, escorria uma música metálica. Winston sentou-se no seu recanto habitual, fitando o copo vazio. De vez em quando contemplava um rosto enorme que o olhava da parede oposta. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Sem que o chamasse, o garçom veio e encheu-lhe o copo de gin Vitória, pingando algumas gotas de outra garrafa com um canudinho atravessando a rolha. Era sacarina com essência de cravo, a especialidade do café. Winston escutava a teletela. No momento, dela apenas sai a música, mas havia a possibilidade de a qualquer momento divulgar um boletim do Ministério da Paz. As notícias da frente africana eram extremamente inquietadoras. O dia todo sentirá-se intermitentemente preocupado com elas. Um exército eurasiano, a Oceania, estava em guerra com a Eurásia. Sempre estivera em guerra com a Eurásia, progredia para o sul com terrível velocidade. O boletim do meio-dia não mencionara nenhuma área definida, mas era provável que a Foz do Congo já fosse um campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville estavam em perigo. Não era preciso olhar o mapa para saber o que significava. Não era apenas questão de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o território da Oceania estava ameaçado. Uma violenta emoção que não era bem medo, mas uma espécie de excitação amorfa, se acendeu dentro dele e tornou a apagar-se. Deixou de pensar na guerra. Não podia fixar o pensamento em assunto algum por mais de uns momentos. Ergueu o copo e tragou o conteúdo de um gole. Como sempre, produziu-lhe um arrepio e até lhe deu engulhos. A bebida era horrível. Os cravos e a sacarina, em si já bastante repugnantes, não conseguiam disfarçar o cheiro oleoso do álcool. E o pior de tudo era que o bafo de gin, que não o abandonava dia e noite, misturava-se indissoluvelmente no seu espírito com o cheiro dos. Nunca lhes dizia o nome, nem mesmo em pensamento, e tanto quanto possível, nunca os visualizava. Eram algo de que ele só em parte se dava conta, mexendo-se perto do seu rosto, com aquele fedor que se prendia às narinas. Um arroto de gin lhe entreabriu os lábios escuros. Engordara mais depois de ser posto em liberdade, e recobrara sua cor antiga. Na verdade, tinha mais cor que antes. Suas feições haviam engrossado, a pele do nariz e das faces tornara-se áspera e vermelha, e até a calva tinha um tom rosa escuro. Um garçom, sem que ninguém o chamasse, trouxe um tabuleiro de xadrez e um exemplar do Dia do Times, na página do problema de xadrez. Daí, vendo vazio o copo de Winston, trouxe a garrafa de gin e encheu-o. Não havia necessidade de pedir nada.
Conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera, sua mesa de canto sempre reservada. Mesmo quando o café estava cheio, ali se sentava a sós, pois ninguém gostava de ser visto em sua companhia. Nem mesmo se preocupava de contar quanto bebia. A intervalos irregulares, apresentavam-lhe um pedacinho de papel sujo, que passava por conta, mas tinha a impressão de que sempre lhe cobravam de menos. Não faria a mínima diferença se fosse o contrário. Agora sempre tinha bastante dinheiro. Tinha até um emprego, uma sinecura, mais bem paga do que fora o seu trabalho anterior. Parara a música da teletela, e uma voz a substituíra. Winston levantou a cabeça para escutar. Não era um boletim da frente, todavia. Apenas um breve comunicado do Ministério da Fartura. Aparentemente, no trimestre anterior, fora superada de 98%, a cota de 8 calories para sapatos, do décimo pleno trienal. Examina o problema das adras e arrumo as pedras. Era um final complicado, com 2 bispos. As brancas jogam. Mate em 2 lances. Winston ergueu os olhos para o retrato do grande irmão. As brancas sempre matam, pensou, numa espécie de nebuloso misticismo. Sempre, sem exceção, é o que acontece. Em nenhum problema de xadrez, desde o começo do mundo, as pretas jamais venceram. Não seria um símbolo do triunfo eterno, invariável, do bem sobre o mal? A Carantonha fitava-o, cheia de calmo poder. As brancas sempre matam. A voz da teletela fez uma pausa e acrescentou, num tom diferente e muito mais grave. Avisamos que devem todos aguardar uma comunicação importante às 15h30. 15h30. Notícias da mais alta importância. Não percam. 15h30. E a música metálica recomeçou. Winston Afigo. Devia ser o boletim da frente de batalha. O instinto dizia-lhe que vinham más notícias. O dia inteiro, com pequenas fases de excitação, pensara numa esmagadora derrota na África. Parecia-lhe ver o exército eurasiano formigando, cruzando a fronteira inviolada e invadindo a ponta da África como uma coluna de saúvas. Por que não fora possível franqueá-lo de algum modo? A silhueta da costa ocidental da África destacou-se vividamente na sua mente. Apanhou o bispo branco e colocou-o num dos quadros. Ali estava a casa certa. Ao mesmo tempo que enxergava a horda negra disparando para o sul, via outra força, misteriosamente reunida, subitamente plantada na sua retaguarda, cortando-lhe as comunicações por terra e mar. Sentiu que, pensando nela, estava dando existência àquela outra força. Mas era necessário agir rapidamente. Se pudessem assumir o controle da África inteira, se tivessem campos de pouso e bases de submarinos no cabo, cortariam a Oceania em 2. Poderia significar qualquer coisa. Derrota, rendição, redivisão do mundo, destruição do partido. Ele respirou fundo. Lutava dentro dele uma extraordinária miscelânea de sentimentos, mas não era uma miscelânea propriamente, mais uma sucessão de camadas de sentimento, e era impossível dizer qual ficava por baixo. Passou o espasmo. Tornou a recolocar o bispo no lugar anterior, mas por um instante não pode dedicar-se ao estudo sério do problema de xadrez. Seus pensamentos tornaram a vaguear. Quase inconsciente, pôs-se a rabiscar com o dedo na poeira da mesa. 2 mais 2 igual 5. Não podem ver dentro de ti, dissera ela. Mas, podiam entrar na pessoa. O que te acontecer aqui será para sempre, dissera O'Brien. E era verdade. Havia coisas, atos do indivíduo, dos quais era impossível se recuperar. Algo estava morto em seu peito, queimado, cauterizado. Ele a vira, chegará até a falar-lhe. Não havia perigo nisso. Sabia, quase instintivamente, que agora não se interessavam mais pelo que fizesse. Poderiam ter combinado novos encontros, se algum dos dois o tivesse desejado. Na verdade, haviam se encontrado por acaso. Foi no parque, num dia feio e hostil de março, quando a terra era como ferro, toda a relva parecia morta, e não havia flor em parte alguma, exceto alguns crocus que se haviam arriscado a ser despetalados pelo vento. Ele ia andando depressa, as mãos geladas, olhos lacrimejantes, quando a viu a menos de 10 metros de distância. Imediatamente percebeu que ela mudará, de modo mal definido. Quase se cruzaram sem um gesto, mas ele voltou-se e seguiu-a, sem grande interesse. Sabia não haver perigo, já ninguém se ocupava dele. Ela não falou. Caminhara obliquamente pela grama, como se tentasse se desvencilhar dele, depois parecerá resignar-se a tê-lo ao lado. Dali a pouco, estavam no meio de uma touceira de arbustos desfolhados e escalavrados, que não serviam nem como esconderijo, nem como abrigo contra o vento. Pararam. Fazia um frio nefando. O vento assobiava por entre os galhos secos, e sacudia os pobres crocus sujos. Ele passou o braço pela cintura da moça. Não havia teletela, mas devia haver microfones escondidos, além disso, podiam ser vistos. Não importava, nada importava. Poderiam deitar no chão e fazer aquilo se quisessem. Sua carne gelou de horror, só de pensá-lo. Ela não reagiu de modo algum ao toque do braço de Winston, nem ao menos tentou se livrar. Ele soube então o que havia mudado nela. Tinha o rosto macilento, e havia uma longa cicatriz, parcialmente oculta pelo cabelo, rasgando a testa e a fonte. Mas não era essa a mudança. Sua cintura engrossara, e de modo surpreendente, enrijara também.
Ele lembrou-se de uma vez em que, após a explosão de uma bomba-foguete, ajudara a puxar um cadáver debaixo dos escombros, e como se assustara não apenas com o peso incrível do corpo, como também com a rigidez e a dificuldade de segurá-lo, que davam mais a impressão de pedra do que de carne. O corpo dela dava aquela impressão. Ocorreu-lhe que a textura de sua pele também era muito diferente do que fora. Não tentou beijá-la, nem falaram. Enquanto atravessavam o portão de volta, ela olhou-o de frente pela primeira vez. Foi apenas um olhar momentâneo, cheio de desprezo e repugnância. Ele indagou de si mesmo se tratava de uma repugnância oriunda do passado, ou se inspirada, também pelo seu rosto inchado, e a água que o vento persistia em fazer-lhe brotar dos olhos. Tinham sentado em duas cadeiras de ferro, de lado, mas não muito juntas. Viu que Júlia estava a pique de falar. Ela esticou alguns centímetros o pé no sapato deselegante e, deliberadamente, quebrou um graveto. Ele observou que os pés da moça pareciam ter se alargado. Eu te traí, disse ela, sem rodeios. Eu te traí, disse ele também. Júlia lançou-lhe outro olhar de repugnância. Às vezes, disse ela, ameaçam a gente com uma coisa, com coisas que não se pode aguentar, não se pode nem pensar. E então a gente diz, não faças isso comigo, faze com outra pessoa, faze com fulano e cicrano. Mais tarde, talvez finjas que se tratava apenas de um estratagema, mandar que o fizessem a outro, e que não era sério. Mas não é verdade. Na hora que acontece a gente fala sério. Pensa que não há outro jeito de se salvar, e se dispõe a salvar-se daquele modo. A gente quer que a coisa aconteça ao outro. Não se importa que sofra. Só importa a gente. Só nós temos importância. Só nós temos importância, repetiu ele. E depois disso, já não se sente o mesmo pela outra pessoa. Não, concordou ele, já não se sente o mesmo. Não parecia haver nada mais a dizer. O vento colava-lhe, zapele os macacões delgados. Quase imediatamente, tornou-se incômodo ficar ali, calados. Além disso, estava frio demais para continuarem sem se mexer. Ela disse qualquer coisa a respeito do trem subterrâneo e levantou-se. Precisamos nos encontrar outra vez, disse ele. Sim, precisamos nos encontrar. Seguiu-a irresoluto por alguma distância, meio passo atrás. Não tornaram a falar. Ela não procurou se desvencilhar dele, porém andava com passo bastante rápido, de maneira a evitar que a alcançasse. Ele resolvera acompanhá-la até a estação do subterrâneo, mas de repente essa coisa de seguir uma pessoa lhe pareceu insuportável e inútil. Dominou o desejo não tanto de se afastar de Júlia, como de voltar ao Castanheira, que nunca lhe parecerá tão atraente como naquele instante. Teve uma visão saudosa da sua mesinha no canto, com o jornal, o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin. Sobretudo, não faria frio. No instante seguinte, e não por acaso, ele permitiu que um grupo de pessoas o separasse dela. Fez uma tentativa desanimada de alcançá-la, depois reduziu o passo, voltou-se e saiu na direção oposta. Depois de ter caminhado uns 50 metros, voltou-se e olhou para trás. A rua não estava cheia, mas quase não a podia distinguir. Podia ser qualquer daquelas figuras apressadas. Talvez o corpo engrossado e enrijado não fosse mais reconhecível por trás. Na hora que acontece a gente fala sério, dissera ela. Ele falará sério. Não apenas o dissera, desejara que ela, e não ele sofresse-os. Algo se modificou na música, que escorria da telitela. Dominava a, partida e zombeteira, uma nota amarela. E então, talvez não estivesse acontecendo, talvez fosse apenas uma lembrança tomando forma de som. Uma voz cantou, sob a frondosa castanheira eu te vendi, e tu me vendeste. Os olhos de Winston ficaram rasos d'água. Um garçom que passava observou o copo vazio, e voltou com a garrafa de gin. Ele ergueu o copo e cheirou-o. Quanto mais bebia, mais horrível se tornava a tisana. Mas tornará-se o elemento em que nadava. Era sua vida, sua morte, sua ressurreição. Era o gin que o mergulhava no estupor todas as noites, e o gin que o revigorava todas as manhãs. Ao despertar, rara vez antes das 11, as pálpebras coladas, a boca ardente e as costas moídas, seria impossível abandonar a horizontal se não fossem a garrafa e a xícara no criado mudo. Passava um par de horas sentado, olhos vazios e vidrados, garrafa à mão, escutando a telitela. Das 15 à hora de fechar, estava sempre no Castanheira. Ninguém mais se importava com o que ele fizesse, nenhum apito o acordava, nenhuma telitela o admoestava. Ocasionalmente, 2 vezes por semana talvez, ia a um empoeirado e esquecido escritório do Ministério da Verdade, e trabalhava um pouco. Fora nomeado para o subcomitê de um subcomitê, que surgira de um dos inúmeros comitês, que tratavam das dificuldades menores aparecidas, durante a compilação da 11ª edição do Dicionário de Novilíngua. Cabia-lhes redigir um chamado relatório provisório, porém ele nunca descobrira a respeito do que deveriam escrever. Parecia ligar-se à questão da colocação das vírgulas antes ou depois das aspas. Havia outros 4 no comitê, todos pessoas em semelhantes condições. Havia dias em que se reuniam e logo debandavam de novo, admitindo francamente que na verdade nada tinham que fazer.
Mas noutras ocasiões, atiravam-se ao trabalho quase com ânsia, fazendo uma fita enorme de minutar seus relatórios pessoais e redigir longos memorandos que nunca terminavam. Quando a discussão sobre o que deveriam discutir se tornava extraordinariamente complicada e abstrata, com sutis divergências sobre definições, enormes digressões, brigas e até ameaças de recurso à autoridade superior. E então de repente o entusiasmo se apagava, e eles ficavam em torno da mesa, entrefitando-se, com olhos defuntos, como duendes que se desvanecem ao cocoricar do galo. A Telitela calou-se um instante. Winston tornou a levantar a cabeça. O boletim. Mas não, apenas mudavam de música. Tinha o mapa da África na retina. O movimento dos exércitos era um diagrama. Uma flecha negra avançando para o sul, na vertical, e uma seta branca rasgando para leste, na horizontal, cortando a haste da primeira. Como para se tranquilizar, contemplou o rosto imperturbável do cartaz. Seria concebível que a segunda flecha nem ao menos existisse? Seu interesse caiu de novo. Bebeu novo gole de gin, apanhou o bispo branco e deu um lance experimental. Check. Evidentemente, porém, não era o lance certo porque, sem que a chamasse, uma lembrança lhe voltou à mente. Viu um quarto iluminado à vela, com uma vasta cama, coberta por uma colcha branca, e ele próprio com 9 ou 10 anos, sentado no chão, sacudindo um copo de dados e rindo-se nervosamente. Sua mãe estava sentada à sua frente, e também ria. Devia ter sido um mês antes dela desaparecer. Fora um momento de reconciliação, em que esquecera a fome atenazante no ventre, e ressuscitara parcialmente a antiga afeição, lembravase lucidamente do dia, de chuva forte, em que a água escorria pelas vidraças e dentro da casa, estava escuro demais para ler. Tornará-se insuportável o tédio das duas crianças, presas num quarto escuro e apertado. Winston queixava-se e resmungava, fazia fúteis pedidos de comida, perambulava nervoso pelo quarto, tirando tudo do seu lugar, e dando pontapés nas paredes até os vizinhos reclamarem, dando murros do outro lado. Enquanto isso, a menina gemia intermitentemente. No fim, sua mãe dissera, fica bonzinho que eu te compro um brinquedo. Um lindo brinquedo, gostarás muito dele. E saíra para a chuva, indo a uma lojinha próxima que ainda abria esporadicamente, e voltará com uma caixa de papelão, contendo um jogo de obstáculos. Podia ainda lembrar-se do cheiro da cartolina molhada. Era um jogo paupérrimo. A prancha da corrida de obstáculos estava rachada, e os dados de madeira eram tão toscos que mal caíam de lado. Winston fitara o brinquedo, emburrado, sem interesse. Mas então sua mãe acendera um coto de vela e sentara no chão para jogar. Dali a pouco ele estava entusiasmado, gritando e dando gargalhadas, quando as pedras subiam cheias de esperança e caíam nas arapucas, voltando quase ao ponto de partida. Tinham jogado 8 partidas, ganhando 4 cada um. A irmãzinha, muito pequena para compreender o jogo, fora instalada entre travesseiros na cama, e ria porque via os outros rindo. Durante a tarde toda tinham sido felizes os três, como na primeira infância. Ele expulsou a cena da memória. Era uma lembrança falsa. De vez em quando era perturbado por essas falsas recordações. Não tinha importância, contanto que soubesse do que se tratava. Algumas coisas tinham acontecido, outras não. Concentrou-se de novo no tabuleiro e tornou a apanhar o bispo branco. Quase no mesmo instante largou-o com ruído sobre o tabuleiro. E estremeceu, como se lhe tivessem dado uma alfinetada. Um agudo toque de clarim cortara o ar. Era o boletim. Vitória. O toque de clarim, antes do noticiário, sempre significava vitória. Uma espécie de arrepio elétrico percorreu o café. Até os garçons pararam prestando atenção. O clarim provocara uma onda de barulho. Já uma voz excitada tagarelava na telitela, mas antes de começar, fora quase abafada pelos vivas e urras na rua. A notícia se propagara como por arte de magia. Podia-se ouvir apenas o suficiente do que saía da telitela, para perceber que tudo acontecerá como previra. Um vasto exército transportado pelo mar, secretamente concentrado, um golpe repentino na retaguarda do inimigo, a flecha branca cortando a haste da negra. Fragmentos de frases triunfantes se faziam ouvir por entre o berreiro geral. Vasta manobra estratégica, perfeita coordenação, derrota integral, 500.000 de prisioneiros, completa desmoralização, controle de toda a África, leva a guerra a uma distância visível do fim. Vitória, a maior vitória da história humana. Vitória, vitória, vitória. Sob a mesa, os pés de Winston fizeram movimentos convulsos. Não se movera do lugar, porém mentalmente estava correndo à pressa, misturando-se com a multidão, vivando até ensurdecer. Tornou a olhar o retrato do grande irmão. O colosso que dominava o mundo. A rocha contra a qual as hordas da Ásia de balde se haviam arremessado. Pensou que havia apenas 10 minutos, sim, 10 minutos, havia dúvida em seu coração quanto ao caráter das notícias da frente de batalha. Vitória ou derrota. Perecera mais que um exército eurasiano. Muita coisa havia mudado nele, desde aquele primeiro dia no Ministério do Amor, porém a transformação final, salvadora, não se registrara até aquele momento. A voz da telitela estava ainda falando de prisioneiros, presa e matança, mas lá fora a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons tinham voltado ao trabalho. Um deles aproximou-se com a garrafa de gin. Winston, imerso num sonho bem-aventurado, não reparou quando lhe encheram o copo. Já não corria nem dava vivas.
Estava de volta ao Ministério do Amor, tudo perdoado, a alma branca de neve. Estava na tribuna dos réus, confessando tudo, implicando todos. Ia andando pelo corredor de ladrilhos brancos, com a impressão de andar ao sol, acompanhado por um guarda armado. Por fim penetrava-lhe o crânio a bala tão esperada. Levantou a vista para o rosto enorme. Levará 40 anos para aprender que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro. Ó mal-entendido cruel e desnecessário. Ó teimoso e voluntário exílio do peito amantíssimo. 2 lágrimas, cheirando a gin, escorreram de cada lado do nariz. Mas agora estava tudo em paz, tudo ótimo, acabada a luta. Finalmente lograda a vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão. FIM. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!